capítulo 14. João, capítulo 14. Nós vamos ler, irmãos, do verso 7 até o final da sessão. João, capítulo 14, especificamente a partir do verso 7 até o final da sessão. Diz assim a palavra do nosso Deus. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém. Vamos à presença de Deus mais uma vez, irmãos, em oração. Senhor bendito, mais uma vez chegamos diante de Ti, depois de lermos, ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra, clamando ao Senhor que desvende os nossos olhos, que nos faça compreender a glória do Evangelho de Cristo Jesus, revelado na Tua palavra. Pedimos isso em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. O breve catecismo, irmãos, na pergunta de número 3, especificamente, ele lida com o que nós chamamos de o escopo ou o resumo de que a Escritura nos ensina, não é? O que é que ela nos ensina? E segundo a resposta do breve catecismo, ela diz que ela nos ensina no que devemos crer e o que é requerido de nós, isto é, o que devemos fazer, praticar. E sempre, quando nós falamos o que nós devemos crer, não é? Sempre nós pensamos que a ideia apenas seria crer em Jesus Cristo e você vai ser salvo. Isso soa bíblico, não é? Isso de fato soa bíblico e parece bíblico, e é bíblico de alguma certa forma, é bíblico isso. O grande ponto é quem é Jesus Cristo, ou o que é Deus. É tão sério isso que o catecismo ele desenvolve parte dele, a partir da pergunta 4 até uma seção distante antes da lei moral de Deus, ele vai lidar com o que nós devemos crer. Então ele diz o que é Deus. Depois, há quantas pessoas na Trindade, existem quantos deuses. Você percebe que ele entra no ser de Deus, depois na divindade, na doutrina da Trindade, posteriormente na doutrina dos decretos de Deus, onde os decretos se revelam ou são executados, na criação e na providência. Ele expõe o que é a criação, expõe o que é a providência, depois segue adiante, fala de como ele cria o homem, para que ele cria o homem, como ele redime o homem, fala do Cristo que veio redimir o homem, a natureza humana e divina de Cristo,
os ofícios de Cristo, profeta, sacerdote, rei, o que cada ofício ensina, como devemos crer em cada ofício e o que ele é para nós. Você percebe que o catecismo vai gastar um tempo grande discutindo esse tema. O que eu devo crer? Porque eu posso dizer que eu creio em Cristo e não ser salvo. Que Cristo eu creio? Ora, você imagina, o testemunho de Jeová diz que crê em Cristo. Quem é o Cristo e que Cristo ele crê? As heresias históricas vão crer na Trindade, mas não como nós cremos. Eles creem, por exemplo, os unitaristas, por exemplo, vão acreditar que existe Deus e uma hora ele se revela como Pai, uma hora ele se revela como Filho, uma hora ele se revela como Espírito Santo. Não são três pessoas? Às vezes nós abrimos um guarda-chuva imenso, e aí diz assim, você crê em Jesus, entra aqui debaixo dele. Então está todo mundo salvo agora. O catecismo vai dizer para a gente que a Escritura nos ensina o que nós devemos crer. E depois ela nos ensina o que devemos fazer. Vai falar da obediência da lei. O que é que redunda essa fé? Para onde essa fé nos leva? Para onde essa fé nos conduz? Então o catecismo vai dizer acerca da lei moral e vai explicar cada mandamento daquele. Qual o mandamento, o que é requerido, o que é proibido, qual a promessa anexa no mandamento. Detalhe por detalhe. Para que fique claro o que é requerido de mim. E termina o catecismo com a oração dominical. A exposição da oração. Como eu devo orar? O que é oração? O que é orar em nome de Deus? O que é orar a Deus? O que é orar em nome do Filho? O que é orar com o socorro do Espírito Santo? Na resposta do catecismo, ele inclui tudo isso. Oração é exatamente a apresentação das nossas afeições, afetos a Deus, em nome de Cristo, com o socorro do Espírito Santo, com a confissão de pecados e ações de graça. Você percebe que ele vai mostrar como orar, o que eu devo fazer, como praticar isso. São detalhes que o catecismo vai explicar. E aí você pergunta, por que tudo isso? Porque quando nós entramos num texto como esse de João, eu queria que voltasse comigo, você vai perceber que isso é uma verdade tão importante. Verso 7, ele diz assim, volte comigo, por favor. Não é? Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe. Veja, Filipe não entendeu. E esse é o grande ponto, não é? Você fala do Evangelho, mas a pessoa não compreende. Filipe então diz a Cristo, Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Jesus então diz, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? A pergunta é direta a ele. Você não acredita nisso? Isto é isso que você tem de crer. Você não crê nisso? Interessante, porque
a salvação não é a sofisticação da doutrina, não, é a doutrina essencial. Eu tenho de crer como Cristo se revela, como a Escritura ensina. Porque a minha fé não é fruto da minha imaginação, o meu Salvador não é aquele que eu criei na minha mente, é aquele que se revela na palavra e diz exatamente o que ele é e o que ele faz. Depois de raciocinar, de discorrer o tema com Filipe, ele diz então: não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai. E ele diz: creia que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. O que o Filho veio fazer? Jesus disse à mulher samaritana, no contexto da mulher samaritana, no capítulo 4 de João, o que o Filho veio fazer? Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Eu faço as obras que ele mandou, as mesmas obras. E mais do que isso, irmãos, e mais do que isso, aquilo que é atribuído ao Pai é também atribuído ao Filho. Por exemplo, você pode abrir as Escrituras comigo no mesmo texto de João, não é? No capítulo 1, volte comigo no texto sagrado. João capítulo 1. A partir do verso 1, diz assim o texto sagrado. Veja, vamos diretamente para o verso 1, principalmente. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Veja a tese de João. O Verbo era Deus. Verso 18 do mesmo texto, por favor. 18 do mesmo texto, do mesmo capítulo. Ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Você não pode ver a Deus, você vê a Deus em Cristo. Preste atenção nisso, que Jesus... Essa é a lógica de João no capítulo 14. Você vê a Deus em Cristo. São pessoas diferentes, mas Ele é Deus. A mesma essência. Você não pode dizer que da mesma forma Deus pode ser visto em mim ou em você, porque nós não somos da mesma natureza divina. Nesses termos que nós estamos falando, Jesus é Deus. Você pode dizer que por meio dos teus atos, as pessoas podem ver Deus, porque você faz aquilo que o Pai manda, mas não na tua natureza. Veja a sequência do texto, por favor. Não é? Se você for comigo para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, verso 4, por favor, abra sua Bíblia comigo. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4. 4, verso 4, diz assim o texto sagrado: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Se você voltar um pouco nesse texto comigo, vai ficar mais claro o contexto no verso 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Colossenses ainda, no capítulo 1, verso 15, veja que essa é a doutrina da Escritura clara, não é? Colossenses capítulo 1, verso 15.
Diz assim a palavra do nosso Deus: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Veja, este é a imagem do Deus invisível. Este é a imagem do Deus invisível. Que coisa impressionante. É isso que Paulo, que João ensina de modo muito claro. Eles ensinam essas verdades como que postas no texto de João. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Cristo, então, é a perfeita imagem de Deus, porque ele tem a mesma natureza divina. A mesma natureza divina. Quando o catecismo diz que eu preciso, que a Bíblia vai me ensinar o que eu devo crer, então ele conceitua Deus, o que é Deus, a Trindade e depois a pessoa de Cristo na sequência. Porque se eu não crer nisso, que Jesus é Deus e verdadeiro homem, eu não posso conhecer a Deus Pai. Ninguém pode ver a Deus se não for em Cristo Jesus. Ninguém pode ver a Deus se não for em Cristo Jesus. Evangelho de João, voltando ao nosso texto específico comigo, por favor. Evangelho de João, no mesmo capítulo que nós estamos estudando, capítulo 14, por favor, volte lá comigo nos versos que se seguem. Então, João vai, de modo muito claro, estabelecer que, nas palavras de Jesus, ele disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Por que Jesus afirma e repete isso tantas vezes no texto? Por que tantas vezes no texto? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Veja a quantidade de vezes que é repetido isso no próprio texto. João Calvino comenta dizendo, João faz isso porque é natural que o homem se esqueça rapidamente daquilo que Cristo é, e que qualquer tentativa de conhecer a Deus sem Cristo é idolatria, diz Calvino. Qualquer tentativa ou qualquer religião que chega a Deus e se relaciona com Deus à parte de Cristo, você na realidade torna-se um idólatra. Porque eu só posso ver a glória de Deus na face de Cristo. Fora dele eu não conheço a Deus. Foi exatamente essa a angústia do povo de Israel quando os raios e os trovões e relâmpagos vieram sobre eles no Monte Sinai. Quando Deus então fala diretamente com o povo e o povo ouve a voz de Deus diretamente, então eles disseram: Moisés, que Deus fale contigo e tu fale conosco, mas que ele não fale diretamente conosco, porque morreremos. A imagem é exatamente essa. Onde Deus se revela sem mediador, só raios, trovões e ira. Onde ele se revela por meio de um mediador, a redenção, salvação e transformação de vida. Só há esperança para o homem quando Deus se revela ao homem na face de Cristo. Você sabe que o problema da sociedade não é aparentemente com a ideia da divindade, porque você imagina que tem vários deuses, mas as religiões buscam adorar a Deus. E você até imagina que elas dizem a seguinte expressão, e você ouve isso constantemente: o que importa é que todo mundo adora a Deus, não importa a maneira, todos nós buscamos a Deus. Essa é a ideia geral do povo.
Qual o problema com essa tese, com essa ideia? Porque se eles conhecem a Deus sem Cristo, o que eles conhecem de Deus é a sua ira e o seu desprazer. Jesus disse assim, ou melhor, ouviu-se a voz de Deus no dia do batismo dele, no batismo de Cristo no rio, quando João estava batizando Jesus Cristo. Ouviu-se a voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Se você não está em Cristo, você está debaixo do desprazer de Deus. Se você não conhece a Deus por meio de Cristo, sendo Cristo verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o que você conhece de Deus é a sua ira e o seu desprazer. Você não será recebido por Ele por aquilo que você imagina que faz. Imagina você que ora a Deus e chega diante de Deus pedindo pela intercessão de Maria, de um santo. Veja que blasfêmia você comete. Você chega para Deus dizendo assim: eu me chego diante de ti sem Cristo. Sabe o que você está fazendo? Você está desprotegido. Você está de peito aberto. Você não tem nada para onde, lugar nenhum para correr, lugar nenhum para se esconder. Você está de peito aberto diante do Deus Santíssimo, que olha para você e diz: você está perdido nos seus pecados, a sua iniquidade é notória, o seu olhar é iníquo, a sua palavra, a sua voz é iníqua, as suas mãos são iníquas, os seus pés praticam a iniquidade. E ele olha e você chega diante do Santíssimo Deus dizendo: eu vim aqui em nome de outro pecador. Não há esperança para você. Não há para onde você fugir. Martinho Lutero chega a dizer: isso não é oração. Isso é escarnecer de Deus. Isso é escarnecer de Deus. Se você vai chegar diante de Deus, chegue diante de Cristo, por meio de Cristo, em Cristo. Porque só aí você conhecerá sua misericórdia. Calvino, ainda comentando esse texto, diz assim: por causa da humildade de Cristo, quando ele se revela aos homens dessa maneira, eles não conseguem vê-lo glorificado, nem Deus glorificado. Como pode? Calvino diz: isso é um erro. Por uma simples razão. Porque é na humilhação de Cristo que a glória de Deus se revela. É no sofrimento dele que ele mostra o seu poder. É na morte dele que ele mostra a sua força. É na ressurreição dele que ele mostra o seu domínio. Calvino diz exatamente: é por isso que é nele, é por isso que é na face dele, é por isso que é na obra dele que nós veremos a Deus. Fora de Cristo, nós não poderemos conhecer a Deus.
E deixa eu ir adiante um pouco com isso. Os homens querem conhecer a Deus em Cristo, porque não amam e não desejam sofrer, ser humilhados, morrer a cada dia, abandonar as suas fraquezas. Porque os homens querem conhecer a Deus, querem conhecer a glória de Deus, mas não querem conhecer a cruz. Não querem conhecer a cruz, eles querem habitar no céu, mas não querem estar no sepulcro. Eles querem a coroa de glória, mas não querem a coroa de espinho. Eles querem a casa de Deus, mas não querem a cruz. Eles querem viver um evangelho para si mesmos. Por isso eles fazem uma caricatura de Cristo. Por isso eles inventam a pessoa de Cristo. Mas se você não conhecer a Deus em Cristo, como se revela na Escritura, você não conhece a salvação. Nessa quinta-feira passada, ou sexta, quando eu falei aos jovens em Maceió, foi exatamente sobre sola Escritura, pensando nessa pergunta do breve catecismo, porque é exatamente aqui, na pergunta do breve catecismo, que eles lidam com a suficiência da Escritura. É o que a Escritura revela que eu tenho de crer, e o que ela ensina é o que eu tenho de fazer. Eu não posso crer em nada além daquilo que está revelado na Escritura. Se eu crer em qualquer outra coisa da minha própria imaginação, essa minha fé não me redime. É por isso que João vai correr com esse tema para muitos lugares no texto. Por exemplo, nas palavras de Jesus Cristo. Volte comigo lá no texto de João. João capítulo 17, verso 3, por favor. João 17, verso 3. Acompanhe o texto comigo. Diz assim o texto sagrado: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Veja, irmãos, a vida eterna é esta. Sabe o que é ter a vida eterna? Você precisa crer como está revelado. E toda a narrativa bíblica desemboca na narrativa do capítulo 20. Vem comigo, por favor. João capítulo 20. Veja se não é o que está registrado, as promessas registradas na Bíblia. Verso 30 e 31 do capítulo 20. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados. Veja, o que eu vou crer é o que está registrado. Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Exatamente para esse fim, eu creio no que está revelado na Escritura Sagrada, que revela o Filho. E revela o Filho pelo Espírito, porque você vai entender a lógica de João, que na sequência do texto do capítulo 8, do capítulo 14, volte lá comigo, por favor, do Evangelho de João. Você vai entender que na sequência do texto, no verso 16, que vamos explorar em outro momento, se Deus permitir, ele diz: e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador. É por isso que no mesmo Evangelho de João, no capítulo 16, ele vai dizer isso. Veja, volte comigo lá, venha para o capítulo 16 de João, as palavras de Jesus Cristo, né? E essa é exatamente a linguagem que Cristo utiliza, quando ele diz assim, a partir do verso 1, tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Veja, eles não conhecem o Pai, nem a mim. Você entende? Jesus nunca coloca isso separado, ele não conhece o Pai.
Eles conhecem a mim, mas não conhecem o Pai. Eles não conhecem o Pai nem a mim, porque você não pode conhecer o Pai sem conhecer o Filho. Por isso é colocado em bloco, e Jesus repete isso todas as vezes em João. Se você quer ver a Deus, veja a mim. Se você crê em Deus, você crê em mim. Se você não crê em Deus e em mim, ou se você acha que crê em Deus, mas não crê naquele que foi enviado por Ele, vocês vão adorar dessa forma, vocês vão matar o povo de Deus achando que estão prestando culto a Deus. No verso 12 agora veja as palavras de João, no texto que João descreve, palavra de Jesus. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito virá e vos guiará a verdade. Mas exatamente no verso 7 do mesmo texto, volte comigo, por favor. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Veja, essa é a natureza do homem. O homem não crê em Cristo. E o Espírito virá para convencer o homem, para abrir o entendimento do homem, para que ele creia em Cristo. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Aí ele diz, tenho muito ainda que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Sabe por quê? Porque assim como Cristo, veja, não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Quando ele vier, ele vai abrir o entendimento de vocês. Porque pelo meio da pregação vocês vão crer no Evangelho de Cristo. Se a glória do Evangelho está encoberto para aqueles que Satanás cobriu os olhos, para que não se revele a glória do Evangelho na face de Cristo. Na face de Cristo. Jesus está dizendo, eu sou Deus. Eu sou uma pessoa diferente do Pai. Quem conhece a mim, conhece ao Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. No texto de João, na sequência do capítulo que nós estamos tratando, o capítulo 14, volte comigo lá, por favor, irmãos, para a última seção do texto. Acompanhem onde Jesus vai nos levar com essa verdade, onde o texto nos leva nessa verdade. Acompanhem comigo. Então, no verso 12, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Veja que coisa interessante. No capítulo 16 nós vamos aprender que ele precisa ir para que o Consolador venha. Mas agora ele está dizendo, vocês farão obras maiores do que estas. Só por uma razão. Porque eu vou para junto do Pai. Quando termina o Evangelho de Mateus, você ouve a palavra de Jesus dizendo, foi-me dado, depois da ressurreição,
todo poder, nos céus, na terra e debaixo da terra. Me foi dado todo poder. Aí ele olha para os discípulos e diz: ide por todo o mundo. É por essa razão que a palavra de Deus vai conquistar o eleito e o pecador. Porque ele venceu a morte e o diabo e o pecado. E o Espírito veio sobre a igreja. E agora o Evangelho é pregado. E os eleitos são salvos. Os que andavam em trevas agora podem ver grande luz. Isso leva a uma prática da igreja que é muito pouco utilizada e utilizada por pouca gente. Na sequência do texto de João, volte comigo, por favor. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Porque os homens se curvarão diante dele, os homens se renderão diante dele e glorificarão o nome dele, e o Pai é glorificado no Filho. Tanto é que no texto anterior ele disse: glorifica-me, Senhor, porque eu glorifiquei o teu nome na terra. E o Filho glorificado é para a glória do Pai. E aí ele entra com a doutrina da oração, que é impressionante aqui. Tudo quanto pedirdes. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. E aí você vai ver como que aqui entra vários erros doutrinários por conta desse texto. Então, tudo que pedirmos ao Pai, Ele vai nos dar. Então aí se concordarmos aqui, Ele vai nos dar. E aí você vai ter vários erros nessa linha. Mas eu preciso controlar o meu entendimento pelo texto. E entendo que o texto não me dá espaço para ir muito longe, a não ser naquilo que ele se propõe, que é a salvação dos pecadores. Veja só, volte comigo no texto, por favor. Tudo o que pedirdes em meu nome, sabe o que é, irmãos? Que Cristo veio fazer. Nenhum daqueles que tu me deste se perdeu. Ele veio salvar o seu povo, redimir o seu povo, e ele cumpre toda a vontade de Deus para a salvação do seu povo. Ryan McGraw, que é um professor em seminário de Greenville, ele escreveu um livreto, muito bom por sinal, que é chamado A Reunião de Oração Corporativa e a Pregação do Evangelho. Um livreto bem interessante, por sinal. E nesse livreto ele analisa João capítulo 14, esse particular apenas, nesse detalhe apenas aqui. E McGraw vai nos levar a um entendimento bem interessante. Veja, se você abrir a Bíblia comigo no livro de Atos, por favor, abra sua Bíblia comigo. Veja as palavras que o Senhor utiliza aqui, por favor. Por exemplo, você vai ver que em Atos capítulo 1, verso 14, por favor. Atos capítulo 1, verso 14. A palavra de Deus diz assim. Atos 1, 14. Todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele.
capítulo 2, verso 1, por favor. Veja que a oração é um ponto interessante aqui. 2:1. Atos capítulo 2, verso 1 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam ali, numa reunião de oração. Então, o Espírito Santo é derramado sobre eles. O Espírito Santo é derramado sobre eles. Cristo prometeu, e no capítulo 16 ele promete que quando ele for, o Espírito virá. Eles estão reunidos, orando pela promessa de Deus. Na sequência, por favor, no mesmo capítulo 2 de Atos, verso 41, acompanhe comigo. Atos 2, verso 41, diz assim um texto sagrado. 2, verso 41, diz assim a palavra de Deus. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Um único dia, 3.000 pessoas. Porque eu vou para junto do Pai, vocês farão obras maiores do que eu. Porque eu conquistei o inimigo, porque eu destruí o pecado, a morte e Satanás. Agora vocês vão falar com autoridade pelo poder do Espírito. 3.000 pessoas em uma única pregação. Eles estavam orando ali. McGraw diz: Cristo derramou o Espírito do Pai em resposta à oração corporativa e o ajuntamento dos discípulos naqueles dias. Esse é um padrão que continua por toda a Escritura. Por favor, no capítulo 4 de Atos, venha comigo, por favor. Tudo isso aqui eu estou citando do Dr. McGraw, certo? Esse é o pensamento que eu concordo plenamente com ele, mas só deixando claro, quando eu deixo de citá-lo, não significa que eu deixei de falar que é dele. No capítulo 4, verso 4, por favor. Atos 4, verso 4, diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No mesmo capítulo, verso 20 e 21, por favor, venha comigo. 20 e 21 diz o texto: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceram. Eles estavam pregando o evangelho, foram presos, e eles disseram para parar de falar, eles disseram: importa obedecer a Deus, não a homens. Esses homens, eles faziam isso agora, pregavam a palavra de Deus dessa maneira, com intrepidez. E a primeira coisa que eles fizeram quando saíram do Sinédrio, sabe o que foi? Verso 29 e 30. Vejam onde eles foram. Verso 29 e 30 diz o texto, especificamente do capítulo 4. Ele diz assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo, Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Você percebe o que é isso, irmãos? Esses irmãos creram na promessa. E o que pedirmos a Deus, Ele fará. E eles não foram reunir para dizer: Senhor, dar-nos carro novo. Senhor, dar-nos mansões. Dar-nos riquezas nessa terra. Senhor, enche os pregadores de intrepidez do alto, para que eles proclamem a tua palavra no poder do Espírito Santo. Senhor, que eles falem com ousadia, que eles preguem a tua palavra com poder,
Essa oração, eles creram na promessa e se reuniam para orar, porque Cristo está sentado à direita do Pai, e a Ele pertence todo domínio, toda glória, toda riqueza. Todos os seus eleitos já foram comprados pelo seu sangue, e as trevas não resistirão à luz do Evangelho proclamada pelo poder do Espírito. Não haverá como resistir. Veja o verso 31 do mesmo texto comigo, por favor. Como eu já li, mas repito. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E sabe o que foi que Deus fez com eles? E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Com poder, ousadia, eles proclamavam a palavra de Deus. A Escritura nos ensina o que devemos crer. No Deus único que subsiste em três pessoas. No seu Filho, a segunda pessoa da Trindade. Deus verdadeiro e homem verdadeiro. Que conquistou todos os seus inimigos. No Espírito Santo, que veio sobre a igreja do Senhor, enviado pelo seu Filho. Mas a Escritura nos ensina também o que devemos fazer. E ela nos ensina a orar. E nós temos uma confiança, porque o nosso Redentor vive. E nós podemos fazê-lo com intrepidez, com ousadia. Como eu me preparo para o culto, irmãos? Eu oro pelo pregador? Ou eu vou na expectativa do que talvez ele vai falar de tão legal hoje? Ou de tão não legal hoje? Qual é a tua expectativa quando você vem para a igreja? O que você pede a Deus? Senhor, que a tua palavra seja proclamada com intrepidez e ousadia. Senhor, derrama graça sobre o pregador da palavra. Senhor, fala conosco pela tua palavra. O problema da pregação não é só meu, é também seu. É também seu. E aí o Senhor vai nos conduzir a esse entendimento tão bonito, irmãos. Tudo que pedirmos, Ele vai nos dar. Porque nós vamos pedir o que Ele prometeu. Que nenhum dos seus se perderia. E que os seus eleitos seriam alcançados em todo o canto da terra. Então podemos orar. Porque Ele prometeu. E Ele é poderoso para cumprir. E a narrativa de João se encerra com um mandamento que diz assim, volte comigo para João mais uma vez, capítulo 14, por favor. Diz assim um texto sagrado: se me amais,
guardareis os meus mandamentos. Se me amais. Interessante que quando você pensa na palavra amor, quando Agostinho ele divide a interpretação bíblica em 3 partes, e na última parte ele diz que ele fala do amor a Deus e ao próximo, isto é, como eu devo me relacionar com Deus e como eu devo me relacionar com o próximo, com base na verdade doutrinária aprendida naquele texto. Jesus nos mostra isso com muita clareza. Veja, o que eu tenho de crer e o que eu tenho de fazer. E amar a Deus, veja, amar a Deus significa que eu amo os seus mandamentos. Que eu tenho prazer em fazer aquilo que Ele me ordena. E os 10 mandamentos são exatamente a regra, e nós podemos nos guiar por ela com segurança. Essa é a vontade de Deus, que tenhamos prazer em fazer aquilo que Ele nos ordena. E assim nós demonstraremos que amamos a Ele. Mas por quê, irmãos? Mais uma vez, mandamento está associado ao amor, como hoje pela manhã na exposição do Salmo 1. A lei está associada a deleite e prazer, porque ela é fruto da verdadeira fé. Você não é salvo pelo que você faz. Se a tua obediência fosse te salvar, a lei de Deus seria para você motivo de grande angústia e sofrimento. Mas agora ela é a manifestação do nosso amor para com Ele. Veja, você sabe quando eu digo que eu amo a Deus? Quando eu amo os seus mandamentos. Quando eu pratico os seus mandamentos. É por isso que o breve catecismo, então, voltando ao início, na pergunta 4, na pergunta 3, ele descreve isso. Que ele coloca o que eu tenho de crer e o que eu tenho de fazer, porque as duas coisas precisam ser bem entendidas, uma depois da outra. Porque primeiro a fé em Cristo, naquilo que Ele é, naquilo que Ele fez, no ser dEle, na pessoa dEle, como revelada na Escritura, para que eu conheça o Pai. E como consequência disso, o amor pela sua lei, como liberto, salvo, redimido, que deseja ver os homens de baixo curvados a Ele, servindo a Ele. E essa é a nossa oração. Nós queremos ver, Senhor, o Teu nome famoso na terra, que os homens se curvem a Ti. E nós rogamos e nos reunimos como congregação para orar, a fim de que o Senhor seja exaltado. E nós fazemos isso também amando a sua lei. Foi assim no início, não é assim diferente, não é diferente agora. Antes do Senhor dizer a Israel, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, ou não farás para ti imagem de escultura, ou não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, ou lembra-te de sábado para o santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, todos os mandamentos do Senhor. Antes dele dizer isso, ele disse, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Antes mesmo de vocês, se vocês não olharem para a lei dessa forma, ela vai ser peso sobre a alma de vocês, que vocês nunca vão poder levar. Mas a lei vai dizer, eu não posso guardar os seus preceitos. Eu necessito de um Salvador. Quem é o Salvador? É o Filho do Deus Altíssimo, que é Deus e se tornou homem, encarnou. Ele é o meu Salvador, que veio morrer por mim,
Israel entrou no cativeiro, no Egito e na Babilônia. O verdadeiro Israel passou 3 dias no cativeiro. E ao 3º dia, pela manhã, ele destrói Nabucodonosor, Faraó, os deuses do Egito, a morte, o inferno, e sai livre. E nele, nós estamos livres. E agora o meu deleite é a lei do Senhor. O meu prazer é a lei do meu Salvador. Thomas Boston diz: 3 razões eu tenho para você guardar o mandamento. A primeira, eu sou o Senhor. A segunda, eu sou do Deus do pacto. Eu sou o Senhor teu Deus. E o terceiro, eu sou teu Salvador. Eu te arranquei da terra da escravidão. Você tem 3 razões para amar a lei de Deus. Ele é teu Senhor. Ele é o Deus do pacto. Você é povo dele. Ele é o teu Deus. E ele é o teu Salvador, que te arrancou das garras do Egito e da morte. Você conhece a Deus? Por meio de quem você conhece a Deus? Então você conhece a Cristo. Quem é Cristo? Eu só conheço a Deus na face de Cristo. E o Cristo que me faz conhecer ao Pai é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E é a segunda pessoa da Trindade, distinto da primeira pessoa, mas igual em poder e honra e majestade. Ele é Deus. O que você tem feito com sua fé? Como você tem vivido? Por que a reunião de oração é tão fraca nas quartas-feiras? Por que nós oramos tão pouco como congregação? Por quê? Por que nós oramos tão pouco? Nós temos uma promessa da paz do nosso Deus. Se pedirmos, Ele nos dará. Porque Ele nos diz: vocês farão obras maiores do que eu. Porque eu vou para junto do Pai. E nós temos acesso ao trono da graça, onde o nosso Redentor está sentado. E nós podemos chegar a Ele. E nós podemos nos prostrar diante dEle. E nós podemos falar com Ele. Nós temos o privilégio que o mundo não tem. O mundo não conhece. Mas por que então oramos tão pouco? Porque não conhecemos, certamente. Eu quero desafiá-los então a uma vida mais intensa e viva de oração. Quero desafiá-los em casa. Começar por mim, minha família, meus filhos, minha esposa. Quero que você se comprometa na sua casa, com seus filhos, na sua casa, com sua esposa, dentro do seu lar, no seu quarto. Busque ao Senhor, interceda por Ele, a Ele, interceda a Ele, clame a Ele. Peça a Ele: Senhor, conceda intrepidez, conceda poder na pregação do Teu Evangelho, para que os homens
sejam salvos e Deus seja glorificado em Jesus Cristo. E possamos amar mais a Ele e aos nossos irmãos, amando a Ele de todo o coração. Assim poderemos viver, de fato, como o Senhor nos ensina. Como o Senhor nos ensina. Se pedirmos, porque Ele está junto ao Pai, Ele nos ouvirá. E veremos aquilo que nunca vimos. Porque Ele é poderoso para fazer. Vamos curvar nossa cabeça diante do Senhor mais uma vez em oração. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia da nossa vida, ó Deus. Nós temos pecado contra o Senhor quando conhecemos todas essas coisas e não praticamos aquilo que conhecemos. Ó Deus, aviva-nos, Senhor, pelo amor de Deus. Tem piedade da nossa alma, Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor. Desperta-nos, Senhor. Para que o mundo creia no Senhor. Para que a tua palavra seja pregada com poder. E os homens se rendam a ti. E te sirvam de todo o coração. E o Senhor, nosso Salvador, o nosso marido, seja famoso em toda a terra. Bendito seja o teu nome, Cordeiro de Deus, Bispo das nossas almas, Pastor nosso, Senhor nosso. No teu nome oramos. Amém.